Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, Pepe Escobar está aqui comigo para analisar as últimas notícias. E começamos pelo Iêmen. Na noite passada, durante a madrugada, o Iêmen atingiu 2 petroleiros sauditas, o Insalia e o Leila, com mísseis balísticos e drones. Também fez outros 9 recuarem. Segundo esta reportagem, são 10 no total desde o início do bloqueio no Mar Vermelho. Os petroleiros atingidos transportavam 500 mil barris de petróleo. E para piorar a situação da Arábia Saudita e do sistema do petrodólar liderado pelos Estados Unidos, 2 petroleiros de propriedade chinesa, transportando cerca de 4 milhões de barris de petróleo bruto saudita, vindos de Yanbu, tiveram permissão para atravessar o Mar Vermelho. Então temos alguns desdobramentos seletivos interessantes aí. O petróleo a $100 o barril voltou, enquanto o bloqueio do Iêmen, assim como a retaliação bem-sucedida do Irã aos ataques dos Estados Unidos, mantém a guerra sem trégua. Agora, Pepe, eu sei que você está escrevendo sobre isso, sobre a retaliação do Irã aos ataques dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atacaram o Irã pela 12ª noite seguida. O Irã retaliou, dizendo que atingiu outra base americana na Jordânia, a base aérea King Faisal. Afirmou ter atingido um sistema de radar de defesa THAAD, um radar de defesa antimísseis, um sistema Patriot e outros radares, além de equipamento militar pesado, como hangares de helicópteros. O Irã também diz que atingiu o Kuwait com muita força. Houve relatos de que uma estação de energia foi atingida no Kuwait, mas a Guarda Revolucionária diz que foram atingidos munições, logística, depósitos de combustível e depósitos de armas. Então, Pepe, esse bloqueio do Iêmen é um grande desenvolvimento. Também temos Trump dizendo que está pronto para ir mais longe contra o Irã, dizendo a Israel que isso pode acontecer a qualquer momento, nos próximos dias. Bombardeiros B-2 e coisas do tipo, provavelmente indo atrás da montanha Pekka e de outras instalações nucleares. Mas quero saber, o que você acha desse grande movimento do Iêmen? E como isso se encaixa no quadro geral da guerra? Certo, é bom estar com você, Danny. E é bom estar com a nossa audiência global, é claro, aqui do meu jardim, no meio da Otanistão. Um pouquinho de proteção contra todos os horrores que estão sobre nós. Eilat! Quando vi isso bem, na minha mente estava tocando Leila, do Derek and the Dominos, com alguns solos absolutamente extraordinários de Eric Clapton. É isso que essas coisas fazem com baby boomers como eu. E Leila também é um nome muito importante no mundo muçulmano. Bem, Iêmen, um dos meus assuntos favoritos, como muitos de vocês sabem. E nesta semana, mais cedo, tive a chance de perguntar a um dos meus mais queridos amigos iemenitas: por que agora? Por que vocês estão bloqueando? Vocês não estão bloqueando Bab al-Mandab, é claro. Vocês estão bloqueando o Bab al-Mandeb para a Arábia Saudita, o Mar Vermelho e o Bab al-Mandeb para a Arábia Saudita. E vamos voltar a isso. Aliás, algo muito importante, e isso foi confirmado. Ao que parece, os sauditas, em Mascate, em Omã, fizeram uma espécie de proposta aos iemenitas e ela foi imediatamente recusada, de forma categórica, como algum tipo de acordo. Isso aconteceu há 2 ou 3 dias. Mas no início desta semana, meu amigo iemenita deu uma resposta absolutamente extraordinária, e eu diria para muitos de nós, imprevisível e inesperada. Ele disse que a inteligência iemenita, que trabalha em estreita cooperação, é claro, com a inteligência iraniana, é totalmente independente. E eu tive o privilégio de ver isso pessoalmente no ano passado, quando visitei o Iêmen. Eles chegaram à conclusão de que os americanos estão prontos para lançar uma operação maciça, mas não apenas contra o Irã, como o vociferador-chefe vem dizendo ultimamente. Seria contra todo o eixo da resistência. Isso inclui Ansar Allah, Hezbollah, Irã e Hashd al-Shaabi, no Iraque. Então eles conceberam esse bloqueio contra o bloqueio, ou se você ler a declaração oficial iemenita, um cerco contra um cerco. Seria uma medida preventiva contra esse ataque americano.
esse possível ataque americano. Há rumores por toda a Ásia Ocidental de que isso poderia acontecer amanhã à noite, no meio da madrugada de sexta para sábado, no começo da manhã ou no meio da madrugada de sábado, na Ásia Ocidental. Early morning, middle of the night, Saturday in West Asia. And this preemptive move was E essa medida preventiva era algo que eles já tinham calculado antes, mas então decidiram que aquele era o momento certo. Depois daqueles 2 voos decisivos da Mahan Air, com Airbus iranianos e pilotos iranianos, primeiro eles romperam o bloqueio, indo a Sanaá. Voaram de Teherã para Sanaá para buscar a delegação iemenita, que foi levada ao Irã para as cerimônias fúnebres do Ayatollah Khamenei. E então, mais uma vez, romperam o bloqueio, voando de Teherã para Sanaá para levar de volta grande parte da delegação iemenita, além de outros iemenitas que estavam em Teherã ou em outras partes do Irã por vários motivos. O avião estava absolutamente lotado. Então, no retorno a Sanaá, quando o avião se aproximava do aeroporto internacional de Sanaá, a pista foi bombardeada pelos sauditas. The runway was bombed by the Saudis. And the pilot, a real hero, had to do a hail. E o piloto, um verdadeiro herói, teve que fazer uma manobra desesperada, uma curva de 90 graus para o oeste, e pousou no aeroporto de Hodeida, às margens do Mar Vermelho. E mais uma vez, eu nunca me canso de repetir isto. Foi realmente um milagre de Deus, porque a pista de Hodeida tinha sido reparada apenas alguns dias antes. Se não houvesse pista, ele teria caído no Mar Vermelho, literalmente, com todos os passageiros. Então, depois disso, os iemenitas passaram imediatamente para 2-1. Eles nos atacaram, certo? 2-1. Atacaram uma base militar saudita e uma base civil saudita. E disseram que haveria mais. E esse haverá mais agora é o início do bloqueio dos portos sauditas no Mar Vermelho, especialmente Yanbu, porque é em Yanbu que chega o oleoduto leste-oeste. E a partir de Yanbu, os sauditas podem exportar 4,5 milhões de barris de petróleo por dia, mais ou menos. Agora não podem. Tem que passar por Suez e dar a volta na África para fornecer petróleo aos seus clientes asiáticos. Um pesadelo para todo mundo. Mas é isso. É o único caminho para eles, ou ficam presos. E há dezenas de petroleiros sauditas parados nos arredores de Yanbu, todos carregados de petróleo, sem ter para onde ir. Mas fica ainda mais interessante. Se você é um petroleiro saudita, se está exportando petróleo para a China, pode sair de Yanbu, atravessar o Bab al-Mandeb e seguir viagem. Se você é um petroleiro ocidental transportando petróleo saudita para qualquer lugar, esqueça. É isso. O portão das lamentações, o Bab al-Mandeb, está fechado para você, e não há plano B. Então, mais uma vez, por que agora? Once again, why now? Well, first of all, they can. Bem, antes de tudo, eles podem finalmente deixar claro para os sauditas que o bloqueio ilegal do Iêmen, que já dura 11 anos e meio, tem que acabar. É totalmente ilegal. E, aliás, existe um memorando de entendimento entre Riad e Sanaá. Ao bombardear o aeroporto internacional de Sanaá, os sauditas romperam esse memorando. Então agora os iemenitas estão dizendo, certo, vocês rompem, nós rompemos também. Portanto, esse memorando de entendimento também foi por água abaixo. Esse é o ponto número 1, a resposta deles à Arábia Saudita, uma resposta direta à Arábia Saudita. E agora são eles que estão impondo as condições à Arábia Saudita para qualquer tipo de acordo. Isso tem que ser resolvido diplomaticamente. Os paquistaneses isso também é muito, muito importante. Os paquistaneses já disseram diretamente aos sauditas e eles têm um pacto militar. Muito, muito importante. Recuem. Isso foi confirmado por nossas fontes mediadoras paquistanesas em Islamabad, do Larry e minhas. Porque o Paquistão, a última coisa de que precisa neste momento é ser arrastado para a guerra ao lado da Arábia Saudita contra o eixo da resistência. Não é só contra o Iêmen, será também contra o Irã. E eles levaram meses para conquistar o Afeganistão. O Irã confia especialmente no Paquistão como mediador confiável. É um processo muito complexo, mas essencialmente eles continuam conversando.
No começo desta semana, houve uma delegação iraniana em Islamabad discutindo questões muito sérias. Então os paquistaneses não vão estragar isso, porque os sauditas fizeram um movimento absolutamente estúpido como este. An absolutely stupid move like this one. Much more, the big picture of this thing is Muito mais. O panorama geral disso é que os iemenitas podem ter se antecipado um pouco a esse possível ataque americano contra o eixo da resistência, porque introduziram uma nova questão, um novo vetor na equação, que complica tudo imensamente, Bab al-Mandab. Então já existe um bloqueio parcial de Bab al-Mandab, o que já é, em termos da economia global, um desastre adicional. Todo mundo estava esperando. Quando eles vão bloquear Bab al-Mandab? Certo, isso é o quê? 20, 30, 40%. Vocês ainda não viram nada, mas isso vai acontecer. E mais uma vez, refutando aquelas estupidezes típicas vomitadas pelas agências de notícias ocidentais. Bem, tenho certeza de que todos vocês sabem que eu sou jornalista. I'm sure everybody, you guys, you all know, I am a newspaperman. I started my career in a big national newspaper. Comecei minha carreira em um grande jornal nacional, então sabemos tudo o que precisamos saber sobre como as agências de notícias funcionam e como as evitamos como uma praga. Então os suspeitos de sempre, Reuters, AP, seja lá quem for, dizem, eles são Houthis. Eles nem conseguem chamá-los pelo nome correto. É Ansar Allah, ou Forças Armadas Iemenitas. Houthi é uma família. Enfim, eles estão esperando uma ordem de Teherã para atravessar Bab al-Mandab. Não é assim que funciona. Essa é uma decisão deles. Abdul Malik al-Houthi está no topo, como líder. Há o Conselho Político, com 11 membros. Tive o privilégio de conhecer pelo menos 5 deles em Sanaa e Saada, no ano passado. E depois há o Parlamento, o Majlis deles. Tudo é debatido entre o líder, o Conselho Político e o Majlis. E quando isso for aprovado, será uma decisão final. Esse foi exatamente o procedimento antes de chegarem à decisão de bloquear o Mar Vermelho e o Estreito de Bab al-Mandab exclusivamente para a Arábia Saudita, não para todo mundo. Bem, Israel, por razões óbvias, mas neste caso, a Arábia Saudita. Então esse é o dossiê do Iêmen, neste momento. A situação pode piorar muito mais, dependendo da resposta saudita. Por enquanto, os sauditas estão recuando. Ao que parece, os paquistaneses, deram um ultimato aos sauditas. Disseram, olhem, não é porque temos um pacto militar, que aliás foi ampliado há algumas semanas, que vamos ser suicidas e apoiar vocês nesse movimento absolutamente estúpido. Então, nada vai acontecer nessa frente. É isso, Dani. Vamos ver um resumo de como está a situação no Iêmen neste momento. Sim, bem, certamente é um grande desdobramento no contexto mais amplo, nesse contexto mais amplo da guerra. Eu queria mencionar a reportagem do canal 12 de Israel. Também é nosso amigo da Unidade 8200, do Mossad. Is time burst? Barak Ravid também noticiou isso. Trump está considerando, nos próximos dias, um ataque massivo, maior do que qualquer outro realizado antes, como você acabou de mencionar. O Iêmen parecia estar muito ciente de que isso aconteceria, literalmente no momento que você acabou de dizer. O Iêmen já sabia. Então, isso está por vir. Parece que bombardeiros B-2 e B-1 estão sendo concentrados na região, provavelmente para começar a atingir áreas como a montanha Pectus. Mas o Irã, Pepe, não parece estar muito intimidado. Quero mostrar isto. Este era Mohammad Ghalibaf, enviado à China, principal negociador, presidente do parlamento. Ele publicou esse meme. Queriam punir o Irã, mas acabaram punindo a si mesmos com petróleo a preços de 3 dígitos. Estratégia nota 10. E aqui está o meme. Aí vocês veem. Economia dos Estados Unidos e do mundo, vamos bloquear o Irã. Moleza. E depois, petróleo a $150 o barril, recessão global, gasolina a $7 o galão, e por aí vai. O Irã fez isso. Talvez você possa falar sobre o que vem cobrindo agora, sobre como o Irã tem reagido, e sobre o fato de que o Irã, por mais que o governo Trump ameace, mesmo que cumpra essa ameaça de bombardear a montanha Pectus, não parece estar nem perto de recuar.
Parece exatamente o contrário. On the contrary, Danny, wow. Pelo And this contrário, is something that Danny. became quite clear earlier Uau! this week. E isso ficou bastante claro no começo desta semana, quando a delegação iraniana se reuniu literalmente com todos que ocupam posições de poder em Islamabad. Larry e eu cobrimos isso em detalhes por 3 dias seguidos, no nosso novo canal Transition Protocol. É útil fazer uma recapitulação para você e para o nosso público, porque a mensagem iraniana, transmitida, aliás, pessoalmente pelo ministro do Interior do Irã aos paquistaneses, a todos eles, ao primeiro-ministro, ao seu homólogo, ao marechal de campo Azim Munir, a todos, era que, teoricamente, mesmo se os paquistaneses, como mediadores, chegassem a algo como, certo, vamos tentar estabelecer uma pausa, e os americanos concordassem, os iranianos disseram, nós também concordaríamos, porque eles nunca descartam a diplomacia. Because they never discard diplomacy. And this is something that Arakshi has been saying throughout. Isso é algo que Arati vem dizendo ao longo de toda esta semana. Nós sempre consideramos a diplomacia, desde que seja uma diplomacia de verdade. Mas para concordarmos com algo assim, os americanos terão de voltar à mesa e começar a cumprir o memorando de entendimento, como eles assinaram e como nosso presidente assinou desde o primeiro minuto. Então isso foi transmitido pela delegação iraniana aos paquistaneses. E os paquistaneses levaram essa informação à Casa Branca. E adivinhe o que aconteceu depois? Trump vetou a proposta, até se opôs a ela. Disse que era ilógica, absurda e tudo mais. E então voltou aquela história de vou bombardear o Irã até reduzi-lo a pedaços, mais uma vez. Então isso prova novamente aos iranianos que tudo é possível com esse megalomaníaco narcisista. Na verdade, ele não está tomando decisão nenhuma. In fact, he's not making any decisions. They're making decisions for him. He's just a messenger. Anyway, Estão tomando as decisões por ele. Ele é só um mensageiro. Enfim, então não há possibilidade de diplomacia. E eles estão prontos. Então tudo o que Galibaf diz, por exemplo, é: estamos abertos à diplomacia, mas estamos com o dedo no gatilho. E agora não vai ser. Já não é mais 2 contra 1. Agora é 3 contra 1, ou 4 contra 1, ou 5 contra 1, destruindo sistematicamente todas essas bases que eles estão bombardeando dia após dia. Mais uma vez, isso é muito importante. Há cerca de 20 bases em torno do Golfo Pérsico, incluindo também Jordânia, Erbil e assim por diante. Aparentemente, apenas 4 não foram destruídas, totalmente danificadas ou parcialmente danificadas. Apenas 4. As outras 16 estão em uma condição absolutamente horrível. Tudo totalmente destruído, ou quase totalmente destruído. E eles continuam bombardeando essas bases dia após dia. E é isso. and they continue to bomb them day after day, and that's it. This is not they are not. Isso não é. Eles não só não vão ceder, como mais uma vez, há alguns vazamentos, mas não é bem assim, porque eles já vazaram isso antes. Olha, nós nem começamos a usar nossos equipamentos mais modernos. Vamos começar a usá-los em breve. E claro, eles estão deixando isso para a próxima fase da guerra, porque sabem que a próxima fase provavelmente será mais devastadora do que a anterior. Então, há um consenso que vai do fator político ao militar, do líder Mojtaba Khamenei ao Conselho de Segurança Nacional, passando por todas as lideranças provinciais. Tudo o que você puder imaginar, clerical, religioso, diplomático, político, econômico e militar. Estamos prontos, porque esta pode ser a batalha final antes de expulsá-los de vez. Então, essa é a mentalidade. E, obviamente, ninguém no governo Trump tem capacidade intelectual para entender isso, ou sequer de um ponto de vista geopolítico básico para entender o que isso significa e por que não há absolutamente nada que eles possam fazer. Eles podem lançar zilhões de armas nucleares táticas contra o Irã, e isso não vai quebrá-los. E eles estão prontos para lutar até o último iraniano. Literalmente. Isso significa 90 milhões de pessoas armadas, se for esse o caso. Então, em termos de coesão nacional, isso já é uma expressão do que aconteceu durante aquela semana, quando tivemos milhões de pessoas nas ruas de Teherã, Qom, Mashhad, mas também em Najaf e Karbala, no Iraque. Todos unidos. E qual era o lema? Qual era o lema nas ruas? And the motto, what was the motto in the streets? Revenge.
Somebody has to pay. Vingança. Alguém tem que pagar, e eles sabem exatamente quem tem que pagar. Como essa pessoa vai pagar é outra questão. E o Irã tem os meios para determinar como isso vai acontecer, do jeito que quiser. Além disso, eles controlam o relógio. E ao mesmo tempo sabem que o tempo está se esgotando para o governo Trump. Todos que estão em posição de poder no Irã sabem da reserva estratégica de petróleo. Todo mundo sabe. E fazem seus cálculos de acordo com isso. Eles são pacientes, cultivam os mediadores, os paquistaneses e eventualmente os omanenses ou os qatarianos. Eles prestam atenção se surge algo da Turquia, por exemplo. Escutam, embora normalmente seja uma besteira, mas não descartam a diplomacia de forma alguma. But they don't discard diplomacy at all. And at the same time, they're looking at the clock. E ao mesmo tempo, eles estão de olho no relógio. Estão vendo o que pode acontecer, por exemplo, entre hoje e o começo da manhã de sábado, se houver um ataque. E também estão olhando para o prazo mais longo, até meados ou fim de agosto. Vai ser muito pior. Há uma saída para tudo isso? Sim, só uma. Nenhuma outra. A saída prevista no memorando de entendimento. E os iranianos deixaram isso muito, muito claro. Não só aos mediadores paquistaneses, mas para que os mediadores paquistaneses possam falar com Trump e dizer isso a ele. E pior ainda, e isso foi revelado novamente pelos mediadores paquistaneses, Trump passou toda a semana passada importunando o marechal de campo Assim Munir, com telefonemas diários. Por favor, encontre uma maneira de trazer os iranianos de volta à mesa de negociações de um jeito que não seja humilhante para mim. E são esses os caras que estão na mesa. Isso é informação privilegiada porque contradiz tudo o que estão vociferando no Truth Social. Ah, os mulás querem fazer um acordo. Besteira. É exatamente o contrário. Porque por mais burro que ele possa ser, ele está olhando para o relógio. E a cada dia esse relógio é como uma medusa, sabe? Abrindo a boca e engolindo ele. Não dá para lutar contra esse relógio. É o relógio da realidade do petróleo. A realidade do petróleo para a economia americana, para a economia global e assim por diante. Então temos essas táticas diversionistas, tipo vamos explodir a Montanha Picareta, ou seja lá o que for, besteira. Ou vamos tomar a Ilha Clark, ou vamos tomar a Ilha Cachemira. Tanto faz, todo mundo sabe que isso é besteira. Mesmo que você conseguisse tomar, não conseguiria manter. Even if you could take it, you cannot hold it. You'd probably be worse off. Provavelmente seria pior para você tentar segurar aquilo. Sabe, é tipo, vamos, me bate. Eu não entendo, é tipo, só me bate. É isso que os iranianos estão dizendo. Ataque, estamos esperando vocês. É o que eles diziam. Cheguem mais perto era o lema, eu acho, no início da guerra, certo? Exatamente. Chegue mais perto. Estamos aqui. Estamos todos aqui. E temos nossos mísseis e drones apontados para vocês. Neste momento, é claro, o quadro maior, que é meu assunto favorito, ou seja, o cenário mais amplo em toda a Eurásia. Os outros dois grandes atores, Rússia e China, estão prestando uma atenção extremamente intensa ao que está acontecendo no Irã. Eles não estão apenas aprendendo em termos militares, trocando informações, fornecendo informações, ajudando logisticamente, ajudando com inteligência e assim por diante. Eles sabem que o Irã conseguir fazer nos próximos dias, semanas e meses vai condicionar tudo em relação à guerra americana mais ampla contra as grandes potências da Eurásia. Ainda não chegamos lá, porque o Irã é uma potência média que aspira sem dúvida a se tornar uma grande potência regional, mas também uma das grandes potências em toda a Eurásia. Em termos da civilização iraniana e do Irã como um Estado-civilização, isso é normal na sua história. Eles tiveram muito mais altos do que baixos, e influência cultural, religiosa, espiritual, histórica. Mas a Rússia e a China sabem que essa guerra também é contra elas. A Rússia, claro, já está em guerra contra elas. E agora estão tirando as luvas de veludo. Portanto, o Ocidente ainda não viu nada.
already E eles já viram, bem diante deles, como o Irã, ao tirar as luvas de veludo, assusta completamente o Império Americano. É isso que o Sul Global está observando. Uau! Temos uma potência média sob sanções há 47 anos, tirando as luvas e atacando os americanos com ainda mais ferocidade do que está sendo atacada. Então dá para fazer. Se você é soberano, independente e tem as armas, dá para fazer. No caso da Rússia, é ainda mais fácil, porque eles são soberanos, independentes e têm as melhores armas do mundo. Eles só estavam tentando se redefinir, porque viam os ucranianos como um povo irmão. Não, eles são. Eles são um bando de nazistas doutrinados. No, they are. They are a bunch of brainwashed Nazis. Finally, this arrived at the top in Moscow. Por fim, isso chegou ao topo em Moscou. Finalmente. E a China, é claro, nos bastidores, está olhando para todos os lados. Eles estão avaliando com muito cuidado que a campanha de demonização da China agora voltou com força total. Então eles podem esperar problemas em todas as frentes vindos dos americanos, especialmente de uma administração americana acuada. Esse é o quadro mais amplo. E há, por exemplo, acho que foi Trump quem começou isso. Em uma de suas declarações vociferantes, provavelmente aconselhado por um de seus assessores, ele falou sobre o eixo eurasiático. Foi a primeira vez, corrija-me se eu estiver errado, que Trump de fato juntou essas duas palavras, eurasiático e eixo. Eu nunca tinha visto Trump falar sobre a Eurásia. Nunca. Então agora ele está falando de um eixo eurasiático. Então provavelmente alguém como Colby teve 5 minutos com ele e disse, olha, estamos lutando contra um eixo eurasiático. Bom, sabe, tudo que você diz sobre Irã, China e Rússia, é isso que eles são. E é pior. A Coreia do Norte também faz parte disso. E esses 4, por coincidência, são ameaças existenciais aos Estados Unidos, segundo a Doutrina de Segurança Nacional, que, aliás, foi redigida pelo Colby. Quem mais seria? Então, eu li algo sobre isso. O Dugin publicou, na verdade, uma longa entrevista com Dugin, em que ele fala sobre o eixo eurasiático. Essa é a primeira análise séria do que poderia ser um eixo eurasiático. Na verdade, será um eixo militar. Esse é o ponto dele. E por quê? Se você não tiver um eixo militar eurasiático, o Ocidente, especialmente o Ocidente, continuará ditando os termos em tudo, e a Eurásia ficará apenas reagindo. Esse é um ponto muito, muito bom que merece debate. Pretendo escrever em breve uma coluna sobre isso, analisando separadamente os pontos de vista do Irã, da Rússia e da China, e depois tentando unir todos eles. E será que as lideranças políticas do Irã, da Rússia e da China estão realmente discutindo algo assim? Pelo que podemos perceber, aparentemente não. E se estiverem, esqueça qualquer vazamento sobre isso. Então esse é o quadro geral, na verdade. This is the big picture, in fact. Now the empire is terrified that they... Agora o Império está aterrorizado, porque finalmente parece estar entendendo que essa é a guerra que eles iniciaram, agora contra 3 estados civilizacionais, cujo principal objetivo é expulsar os Estados Unidos da Eurásia. E esse processo está começando na Ásia Ocidental. Todo mundo achava que seria na Rússia, na Ucrânia. Não. Está começando mais uma vez no campo de batalha, mas na Ásia Ocidental. Então não é de admirar que eles estejam, sabe, como baratas bêbadas. Não é de admirar. E qual é o plano deles? Certo, vamos bombardeá-los de novo. Isso vai resolver alguma coisa? Claro que não. Quando você está contra um adversário determinado, que é um estado civilizacional, que sabe que esta é uma guerra existencial, a sobrevivência dele depende disso. Tchau, tchau. Você já perdeu antes mesmo de começar. Bye bye. You already lost even before you started. Sim, sim. Quer dizer, as evidências disso estão se acumulando, Pepe. Não sei se você percebeu, mas a cada vez que os Estados Unidos... Bem, o próprio Donald Trump ameaça constantemente o Irã com ataques e consequências cada vez mais severos. Isso não é novidade, sim. O que eu percebi é que essas ameaças estão se tornando mais específicas, enquanto que o CENTCOM diz estar fazendo contra o Irã, ao longo de 12 dias seguidos, só ficou cada vez mais vago.
Então o CENTCOM tem divulgado, todas as noites, informações sobre seus ataques. E no início, eles diziam quantos alvos tinham atingido com números específicos. Diziam 80, 90, 50, 40. Agora nada disso. Agora é quase um copia e cola. Atingimos estes, certo? Sempre a mesma coisa. Capacidades marítimas, mísseis, drones de vigilância, sistemas de defesa aérea, repetidamente, degradando a capacidade do Irã de atacar navios comerciais. É como um copia e cola, mas não há mais detalhes. E então eu quero mostrar a você, Pepe, o que Marco Rubio disse sobre esse bloqueio com Ansar Allah. Porque enquanto Trump disse, talvez tenhamos que cuidar disso, talvez tenhamos que cuidar do Iêmen, supostamente, naquela sua fanfarronice típica e despreocupada, aqui está a resposta de Marco Rubio. Foi um pouco diferente em termos de como lidar com esse bloqueio. Esperávamos que houvesse uma desescalada no Mar Vermelho, e agora os Houthis atacaram 2 navios sauditas. Qual é a sua reação a isso? Sim, olha, espero que eles parem. Eles realmente não deveriam fazer isso. Foram levados a entrar nisso pelos iranianos. Sabe, os Houthis, em grande parte, foram espertos e ficaram fora de tudo isso durante todo o conflito. Mas agora, aparentemente, acabaram sendo levados a entrar nisso, atacando a Arábia Saudita e seus navios. E, aliás, eu estava lendo relatos algumas horas atrás de que há, de fato, um navio saudita de combustível com bandeira chinesa. É um navio chinês. Eles vão explodir o navio chinês. E isso vira um problema para a China. Vai se tornar um problema para o mundo todo. Mas espero que isso se desescalone, porque acho que os Houthis, francamente, foram enganados pelos iranianos nessa história. E eles foram espertos em ficar de fora, e deveriam continuar de fora. E deveriam parar. Vamos ver o que acontece. Obviamente não é um desenvolvimento positivo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Sabe, curiosamente, falam que a China pode ser prejudicada por isso. A China está recebendo petróleo enviado. Ele nem sabe disso. Isso não afeta os petroleiros que exportam petróleo para a China. E além de tudo, ele é o secretário de Estado. Bom, ele não lê porra nenhuma e é terrivelmente desinformado. Esse pequeno gusano não consegue apontar Sanaa num mapa. Na verdade, é uma piada. Espero que eles parem. Espero que eles parem. Essa é a resposta dele, o que não é exatamente a demonstração de poder que se esperaria dos Estados Unidos. Espero que isso pare. Certo. Por que você não pega o telefone e liga para Sanaa, idiota? Peça a eles para pararem. Aliás, eles deram uma surra feia em vocês. Expulsaram vocês do Mar Vermelho. Então, sabe, trate-os como cavalheiros. Talvez eles levem vocês em consideração. São pessoas muito graciosas e educadas. Sim, então é isso que é tão interessante nisso, Pepe. E eu sei que você escreveu, no seu artigo recente, vou abrir aqui, sobre o memorando de entendimento entre Paquistão e Irã, na frente diplomática. E eu destaquei esta parte, em que você disse as consequências de o Irã ter total vantagem. Você fala do Estreito de Bab al-Mandab estar bloqueado, não necessariamente fechado. E isso é verdade, agora que sabemos que o petróleo saudita, em particular, e até especificamente, o petróleo saudita, destinado ao reino do petrodólar dos Estados Unidos, ou do Ocidente, é algo enorme. Mas talvez você possa falar sobre esse artigo e sobre o que você quer dizer quando fala da vantagem total do Irã. Porque ouvi muita gente dizendo que o Irã perdeu sua influência. Ouvi pessoas falando que há grandes divisões dentro da liderança iraniana. Acho que elas existem. Mas neste momento, o que estamos vendo, e Larry Johnson levantou esse ponto em outro programa, é o seguinte. De Araghchi a Ghalibaf e a Guarda Revolucionária Islâmica, todos estão falando a mesma coisa agora. Então acho que esse também é um desenvolvimento importante. Mas quero ouvir o que você pensa. Talvez possa nos ajudar a entender o que escreveu neste artigo.
Muito importante, e algo que é muito importante para o nosso público. Quando Larry e eu recebemos informações explosivas de primeira mão dos mediadores paquistaneses, ele as confronta com suas fontes americanas. Eu as confronto com minhas fontes iranianas. Às vezes há divergências. Isso é extremamente importante. Não estamos aceitando pelo valor de fácil que recebemos do Paquistão. Não podemos. E esta é uma das razões pelas quais estamos envolvidos neste projeto. Temos a oportunidade e o privilégio de ter acesso a informações privilegiadas, de fato, diretamente da mesa de negociações. Todos têm suas agendas, é claro. Então temos que filtrar essas agendas, paquistanesa, omanense, qatari, saudita, e, claro, analisar a informação por si só. E se não estamos satisfeitos, há perguntas circulando o tempo todo. E algumas delas são absolutamente essenciais. Por exemplo, se dizem que algo aconteceu numa conversa a qual pouquíssimas pessoas têm acesso, essa conversa privilegiada, temos que ter certeza de que foi isso mesmo que aconteceu. Vou dar um exemplo de um mal-entendido relativo. Quando a delegação iraniana chegou a Islamabad, no início desta semana, eles haviam dito antes aos paquistaneses que estavam levando uma carta do líder Mustafa Khamenei. Quando chegaram lá, disseram, "Oyenis issamen carta", uma mensagem. Então tivemos que ir e voltar, perguntar, "Vocês têm certeza de que houve uma carta?" Porque no começo nós também achamos que havia uma carta. Não, era uma mensagem. Quem escreveu essa mensagem? Aí existem várias possibilidades. Pode ter sido o próprio Mustafa, pode ter sido o círculo mais próximo dele, pode ter sido o Conselho Supremo de Segurança Nacional, numa decisão coletiva, pode ter sido Galibaf ou Ararti, enfim. Mas o ponto mais importante é que essa mensagem chegou aos paquistaneses e foi discutida com o primeiro-ministro deles e com Azim Munir. E essa era a chave, o tom da mensagem. E a mensagem essa era a mensagem indireta para os americanos. Se vocês querem alguma coisa, ou uma pausa, ou seja lá o que for, tudo bem. Mas vocês têm que cumprir seus compromissos no memorando de entendimento. Porque os iranianos já sabiam, desde o início, que aquilo seria rejeitado. E foi rejeitado como um relógio. Mas a questão é que, para mim e para o Larry, precisamos estabelecer pelo menos a veracidade da informação, mesmo que alguns detalhes se percam na névoa da guerra, digamos assim. Então, em termos da relação entre os paquistaneses como mediadores e os iranianos, sim, existe confiança. E essa delegação que foi a Islamabad esta semana é mais uma prova disso, a confiança. Se, por exemplo, uma das minhas fontes iranianas disser, o líder Mojtaba não está falando com ninguém no Paquistão. Bom, você pode interpretar isso assim. Obviamente, fisicamente, ele não pode. Segundo, ele não está trocando e-mails. Terceiro, se ele manda uma carta, não é necessariamente uma carta escrita por ele. Pode ser do círculo mais próximo dele. Mas eles estão em contato, porque os paquistaneses, quando pedem algo muito importante a Teherã, querem ter absoluta certeza de que aquilo vem do topo. Porque depois, eles vão repassar essa informação para a Casa Branca de Trump. Então, eles estão numa posição muito, muito complicada. Larry e eu entendemos isso. E outra coisa que a maioria das pessoas, os especialistas de poltrona, não entende é que o que estamos fazendo não tem nada a ver com o que pensamos sobre o atual governo paquistanês. É uma história completamente diferente. Larry e eu estávamos interessados na informação de inteligência, e quando ela é valiosa, é realmente algo e tanto. Então, se tivermos a chance de receber isso, e sabe, falar sobre isso no nosso programa, ou aqui com você, ou em outros podcasts, ou escrevendo, ótimo. Isso não significa que estamos seguindo a agenda do atual sistema de governo em Islamabad. De jeito nenhum. Absolutamente não. Sim, bem, acho que esse é um ponto muito importante.
Porque muitas vezes, em situações como esta, a posição de mediação, a posição de mediador, em que um país como o Paquistão se encontra, vai além dos interesses de regimes individuais ou de entidades políticas, como o próprio Paquistão. Este é um acontecimento importante, em nível regional e global, que sim, independentemente de quem esteja no comando no Paquistão, provavelmente estaria se esforçando ao máximo para tentar participar do processo de aliviar essas situações. E estão, Dani. E as pessoas que realmente estão trabalhando à mesa são muito, muito sérias. E estão se matando de trabalhar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, obviamente, estão desesperadas, porque tudo está desmoronando por causa das ações do presidente americano. Você consegue imaginar algo mais estúpido e mais absurdo? Isto é teatro do absurdo. O presidente dos Estados Unidos continua ligando para o marechal de campo Azim Munir e dizendo, olha, arranje alguma coisa para mim, uma saída, qualquer coisa, desde que os iranianos voltem à mesa. Quando há a possibilidade de os iranianos voltarem à mesa, se ele cumprir seus compromissos no memorando de entendimento, ele rejeita isso. Não faz sentido nenhum. E eu quero explicar para a nossa, enorme audiência global. As pessoas precisam saber como essas coisas funcionam nos bastidores. Elas não vão aprender nada se continuarem lendo postagens nas redes sociais. De verdade, nada, menos que nada. Sim, ótimo. Quer dizer, Pepe, nunca houve uma afirmação mais verdadeira. Agora, quero a sua reação a isso, diante de todos esses acontecimentos que você acabou de expor. Ajude-nos a entender e explicar qual é a sua reação. Sabe, Donald Trump, isto é uma publicação no Truth Social. Donald Trump acabou de chegar a um acordo com a Arábia Saudita sobre esse chamado acordo nuclear civil, de enriquecimento ou não enriquecimento nuclear, como está sendo chamado. E ele teve de explicar isso, porque houve muitas perguntas a respeito, especialmente entre os israelenses e até em alguns países ocidentais, que dizem que isso pode ser problemático. Mas a publicação diz: o acordo nuclear civil. Não haverá enriquecimento entre o Departamento de Energia dos Estados Unidos e a Arábia Saudita, e ele se refere apenas a usos não militares, como os que o Irã e os Emirados Árabes Unidos já têm. Será aprovado, mas estatutoralmente questionado. A Arábia Saudita aos muito bem snelstenido et code da Abraão. Os Estados Unidos não se opõem a instalações nucleares civis sem enriquecimento. Obrigado pela atenção. É que assim, o momento disso tudo é muito estranho, mas talvez não seja. Talvez você possa me ajudar a entender, ajudar o público a entender o que diabos está acontecendo aqui, com a Arábia Saudita agora fazendo um acordo nuclear com os Estados Unidos, o que enfraquece muito a posição do Trump. E agora, ele está dizendo que aceita instalações nucleares civis, mas basicamente afirma que todas as instalações nucleares do Irã são voltadas para armas nucleares militares. A IAEA certificou que o Irã mantém um programa nuclear civil. Quanto a essa postagem, Dani, ela obviamente foi escrita em Tel Aviv. Obviamente. Quando você olha para os acordos de Abraão, obviamente. E então disseram ao Trump, faça isso, porque queremos os sauditas de volta aos acordos de Abraão. Ponto. É isso. Sem rodeios. E o fato de eles terem conseguido fazer isso, mais uma vez, mostra como eles conduzem o jogo. Isso por si só é muito impressionante. Eles conseguem obrigar o presidente dos Estados Unidos a fazer uma coisa dessas. Todo mundo vai dizer, então agora nós também podemos enriquecer urânio. Todo mundo pode enriquecer urânio. Fantástico. E se enriquecermos urânio e mentirmos, e enriquecermos mais do que deveríamos? E por que essas regras servem para a Arábia Saudita, mas não para o Irã, que tem um programa nuclear civil? Mas as duas palavras-chave desta postagem são Acordos de Abraão, que, aliás, estavam mortos até hoje.
they could be resuscitated. Agora eles poderiam ser ressuscitados junto com o IMEC, que também está morto. Porque, obviamente, o IMEC, com a Arábia Saudita e os Emirados no mesmo corredor de conectividade ou ligados a Israel, esqueça, o Irã jamais vai deixar isso acontecer. Então, é onde estamos. Mais uma vez, a guerra dos corredores de conectividade é claro. Um deles está ativo, o INSTC. Rússia, Irã, Índia. Aliás, vários pontos dele foram bombardeados pelos americanos, incluindo o porto de Chabahar. E o outro existe apenas na cabeça de algumas pessoas dementes em Tel Aviv. O IMEC, cujo próprio nome é falso. Não é o corredor Índia-Oriente Médio. It's not India-Middle East corridor. It's Israel, Arab nations. Na verdade, é o corredor Israel-Nações, Árabes, Europa-Índia, com Israel no centro, porque eles ainda precisam construir ligações entre Israel, os Emirados e a Arábia Saudita, para que Israel se torne um polo-chave de exportação de energia para a Europa e para a Índia. É disso que trata o IMEC. No meio desta guerra, esqueça, não vai acontecer. Mesmo depois desta guerra, dependendo de para onde ela for, não vai acontecer. Mas é claro, os israelenses têm o poder de dizer ao presidente dos Estados Unidos: olha, é hora de ressuscitar os acordos de Abraão, o que, aliás, ajudaria a ressuscitar o IMEC. Which, by the way, would help to resurrect IMEC. That's where we are. Yeah, well, it almost feels like Bem, quase parece que, sabe, embora Israel e os Estados Unidos sigam uma política externa ou uma política regional muito alinhada, entre aspas, a dinâmica aqui, em termos de imagem, realmente dá a sensação de que Israel está puxando os fios. Israel puxando os fios para dizer: ei, vocês poderiam revisar, talvez reformular esse produto que acabaram de lançar com o acordo saudita. E isso então levanta a questão sobre a Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita está pensando aqui? Porque também há esse bloqueio, mas há todo tipo de coisa. Quer dizer, Yanbu deveria ser a salvação, certo? Deveria ajudar a Arábia Saudita a exportar o máximo de petróleo possível enquanto o Estreito de Hormuz está bloqueado. E depois, ao restante do Golfo. Os Emirados Árabes Unidos falando em construir oleodutos. Há toda essa conversa sobre tentar contornar a guerra, mas não há uma conversa real entre muitos desses países do Golfo sobre qual é a única forma de realmente acabar com a guerra, enquanto eles continuam sendo usados como plataformas de lançamento pelos Estados Unidos. Então, é um momento muito... Quer dizer, é um momento muito sombrio, eu acho, para a Arábia Saudita, para o Golfo. Fale sobre suas reações a isso. Eu não sei para onde a Arábia Saudita vai a partir daqui, porque parece que o único caminho que ela está disposta a seguir é se aproximar, aos poucos, de voltar a ser uma participante plena na guerra. Quando, na verdade, o oposto é provavelmente o necessário, e será a única coisa que manterá a própria Arábia Saudita viável como entidade. Viable as an entity itself. Bem, essa petromonarquia do Golfo, Dani, e todos vocês, se já estiveram lá, se passaram algum tempo por lá e viram como eles funcionam, sabem que tudo é falso. Eu diria que Dubai é a ilustração absolutamente emblemática de como toda essa coisa é falsa. Falsa, perigosa e, claro, marcada por uma mentalidade escravocrata por parte dessas oligarquias, dessas mini-monarquias ou dessas monarquias de um homem só, que é o caso dos Emirados e, bem, na verdade, o caso de todos eles. Até do Catar. Os que eu conheço muito bem, porque fui lá muitas vezes, são o Catar e os Emirados. Mas em todos eles é a mesma coisa. E no caso da Arábia Saudita é ainda pior, porque tudo depende do MBS. Então, nos últimos anos, ele vem tentando vender a imagem de um modernizador, de alguém que entre os jovens da Arábia Saudita é tão popular quanto Bono. In Saudi Arabia, he's as popular as Bono. That kind of crap, It doesn't fool anybody. Esse tipo de besteira, sabe? Não engana ninguém. A Arábia Saudita, por exemplo, tem mais de 100 tribos que entraram em conflito ao longo da história da Arábia e que só são mantidas unidas com uma mão muito, muito firme. Punho, capacete, o que você quiser. Quando isso começar a se desintegrar, espere que a Arábia Saudita entre em colapso completo. Então teremos tribos árabes em guerra por todo o mapa. Essas monarquias de um homem só,
São entidades totalmente fictícias, falsas. O Catar é mais complicado, porque a família tem mais nuances. Embora, é claro, seja o emir, há diferentes centros de poder dentro da família, e alguns deles são complicados. Ocidentalizados, é claro, mas pelo menos bem instruídos. Alguns apreciam o poder da diplomacia. Some of them appreciate the power of diplomacy. It's a matter of education, of course. É uma questão de educação, claro. Mas, por exemplo, Bahrein. Bahrein é um desastre absoluto. Sabe, aquela família governante é, uau, território de brontossauro. O Kuwait, a mesma coisa. Então é complicado. Quando a desagregação começar em todo o CCG, vai ser completamente um castelo de cartas. E os iranianos sabem disso, porque têm relações com esses países há décadas. E mesmo sob sanções, há empresários iranianos por todo o CCG. Há muito dinheiro iraniano nos Emirados Árabes Unidos. Ouvi cifras absolutamente estratosféricas. Não sabemos em quem acreditar. Mas se você conversar, por exemplo, com operadores de petróleo ou de commodities em Dubai, eles sabem muito bem disso, porque negociam com iranianos. E muitos dos clientes deles são iranianos. Because they deal, and many of their clients are Iranians. So there is a lot of Iranian money and influence. Então, há muito dinheiro e influência iranianos em toda parte no Conselho de Cooperação do Golfo, especialmente nos Emirados. Então é só uma questão de tempo. É claro que isso sempre vai acontecer depois que algo drástico ocorrer no campo de batalha. E o campo de batalha vai decidir. É aí que as duas guerras se fundem mais uma vez. A guerra na Ucrânia será decidida no campo de batalha. Isso é algo que começamos a ouvir do próprio Lavrov há apenas alguns meses. E a guerra entre Irã e Estados Unidos será decidida no campo de batalha. Vai ser horrível, mas não há outro jeito. E os iranianos também sabem disso e estão preparados para isso. O problema é que os americanos não preparados. The problem is the Americans are not ready for it. They're not ready even to admit that they are being. Eles não estão prontos nem para admitir que estão basicamente levando duros contra-ataques de uma potência de médio porte, e não há muito que possam fazer a respeito. Você consegue imaginar encarar uma derrota estratégica? Então é isso, sabe? As pessoas que mandam nos Estados Unidos, as verdadeiras elites dos Estados Unidos, não conseguem dormir por causa disso. Porque o eixo eurasiático, na prática, mesmo que não seja um eixo, está sempre se movendo. E os Estados Unidos perdem terreno dia após dia, em todos os lugares que importam na região. O Japão não importa. O Japão é uma colônia. O Japão vai mudar alguma coisa geopoliticamente na região? Não, então não é importante. O Irã, sim, o Irã é uma encruzilhada. É uma história completamente diferente. Iran is a crossroads. It's a completely different story. Yeah, in the last 5 minutes, Pepe, I just wanna. Sim. Nesses últimos 5 minutos, Pepe, eu só uso deixar claro que o Irã, embora certamente, eu acho que muita gente exagerou a questão das concessões do lado iraniano com o memorando de entendimento. Especialmente porque muitos dos termos eram termos iranianos, que na verdade serviam apenas como ponto de partida para negociações reais. O fato é que o memorando de entendimento não foi divulgado para os Estados Unidos. E eu simplesmente não vejo como os Estados Unidos, considerando que geralmente precisam parecer, sabe, excepcionais. Precisam parecer os mais fortes, os mais poderosos. Precisam parecer duros. O memorando ainda está lá, para voltarem a ele. Mas ver o governo Trump, ou na verdade qualquer governo, depois de tomar essas medidas, voltar a ele dizendo, certo, vamos conversar de novo sobre esses mesmos termos, não parece plausível. O que então levanta a pergunta, e agora? Porque a escalada também tem seus limites. É um verdadeiro dilema, no melhor sentido da palavra. Então, suas considerações finais sobre isso? Well, because there was never any strategy, Danny. Bom, porque nunca houve estratégia, Dani. Isso é algo que sabíamos antes, mesmo de 28 de fevereiro, e especialmente nos primeiros dias depois de 28 de fevereiro. Nunca houve estratégia. Então agora eles estão desesperados. Não se pode lançar uma guerra contra um Estado soberano e independente na Ásia Ocidental sem uma estratégia extremamente detalhada. Então agora eles estão pagando o preço. Na verdade,
Começaram a pagar o preço desde o início. Mas agora a situação é muito, muito séria, porque envolve tudo. Envolve não apenas uma crise profunda dentro dos Estados Unidos, uma crise no mercado de petróleo, uma crise no mercado de títulos, mas também uma crise global logo ali adiante que pode se tornar muito mais horrível do que qualquer pessoa imagina. Much more horrible than anybody is imagining. This how empires end? É assim que os impérios acabam? Sim, essa é exatamente uma das formas. Excesso de ambição, soberba, uma mistura de ignorância e arrogância, expansão excessiva e, sobretudo, a maneira como essa soberba se traduz no seu modo de agir cotidiano. E quando você acha que o almoço grátis vai durar literalmente para sempre? Bem, na Grécia Antiga, os deuses gregos costumavam punir isso com muita, muita dureza. Não os temos mais conosco, mas eu diria que o anjo da história, para nos lembrar de Paul Klee e Walter Benjamin, aquelas mentes maravilhosas do século XX, está olhando e dizendo, não, esses caras não vão sair impunes. The angel of history is looking and I said, no, these guys won't get away with it. Yeah, well, Pepe, it's always a pleasure. Sim, vai sim, Pepe. É sempre um prazer. Foi uma ótima conversa. Quero garantir que todo mundo saiba que o seu Telegram, o seu X e o The Cradle Protocol no YouTube, que você coorganiza e apresenta, estão todos na descrição do vídeo, para que as pessoas possam conferir todo o seu trabalho, assim como sua cultura política e estratégica, sobre muitos dos temas e acontecimentos de que falamos aqui hoje. E pessoal, cliquem no botão de curtir, isso ajuda a impulsionar o programa. Para que mais pessoas possam ver esta conversa com o Pepe, todas as formas de apoiar este canal também estão na descrição do vídeo, depois que vocês conferirem o trabalho do Pepe. Amanhã estarei com nosso amigo em comum, Mohamed Honji, à 13h, horário da Costa Leste, claro, no dia 24 de julho. Pepe, há algo que você queira dizer ao público antes de eu encerrar? Pepe, anything you want to say to the audience before I hit end? No, it's okay. Thanks everybody. Não, tá tudo bem. Obrigado, pessoal. Dê uma olhada no nosso canal, The Cradle Protocol. Somos um canal pequeno, mas estamos crescendo relativamente rápido para um canal novo. E prestem atenção à qualidade das informações, mesmo que vocês discordem delas, mesmo que discordem da análise, seja lá o que for. Mas prestem atenção à qualidade das informações, porque elas vão circular muito. E também vamos falar sobre isso aqui, neste programa. Obrigado, muito obrigado. Thank you. Thanks very much. Definitely. Com certeza. Certo, pessoal. Vejo vocês amanhã no mesmo horário, 13h, horário do leste. Cuidem-se. Take care.